Olá pessoal, eu sou o Anderson Diniz do canal EVBA. Nós vamos iniciar um curso de lógica de programação com Excel VBA. A lógica de programação é um momento de aprendizagem que vem antes de você aprender uma linguagem de programação. São os primeiros passos, os pré-requisitos para que você possa depois aprender uma linguagem de programação. O que nós vamos ver aqui não é ainda a linguagem de programação, é o modo como uma linguagem de programação funciona para que você possa dar os comandos para que o computador faça alguma coisa. Então, quando você está aqui com o Excel aberto, você pode apertar Alt F11 e aí vai abrir para você essa janela aqui, que é a janela do VBE. Aí você pode inserir aqui um módulo e aí vai abrir para você uma folha em branco. Então aqui você está no VBE. O que é o VBE? É o ambiente de desenvolvimento da linguagem Visual Basic. Esse VB é Visual Basic. E esse aqui é de Environment, que significa ambiente. Ambiente de desenvolvimento da linguagem Visual Basic. Nesse módulo aqui, que é uma folha em branco, você pode digitar o seu código e depois executar esse código. Quando você executa esse código, vão ser executadas todas aquelas ações que você pediu para executar. Então, o nosso primeiro aprendizado aqui vai ser: escreva um código que peça para o usuário digitar dois números e exiba na tela a soma desses números. Então, esse é o nosso desafio: escrever um código que peça para o usuário digitar dois números e exibir na tela a soma desses dois números. Notem que, quando eu escrevi essas três linhas aqui, eu comecei com aspa simples. Quando você for escrever algo que não vai ser executado, algo que é só para você lembrar ou para você esclarecer o seu código, então você deve começar com aspa simples. Isso aqui não vai ser executado, vai ser ignorado quando você pedir para executar. Essas três linhas aqui são chamadas de comentários. Comentários é quando o programador coloca no seu código algum esclarecimento ou alguma informação para ele mesmo ler, para que ele não esqueça alguma coisa ou para que outra pessoa que for ler o código dele entenda o que ele está fazendo. O nosso código mesmo vai começar agora. Então, para começar o seu código, você vai digitar sub e vai dar um nome para o seu código. Como nós vamos fazer uma soma, então eu vou dar o nome de somar. Quando você digita somar e aperta Enter, ele já coloca aqui os dois parênteses e coloca também and sub. Isso aqui é a estrutura básica de um código. Um código ele tem o local exato em que ele começa e o local exato em que ele termina. Se não houver a parte do início e a parte do final, vai dar erro no seu código não vai ser executado. Então, sempre vai ser assim. Começa com sub, dá um nome e aperta Enter. Quando você aperta Enter, ele já coloca os dois parênteses e o end sub. Nesse código, nós vamos precisar receber dois números. Então, nós vamos ter na memória do computador dois espaços para guardar esses números.
porque se eu não guardar esses números, eu vou perder os números que o usuário digitou, e aí eu não vou conseguir fazer a soma. Então, para guardar esses números, nós precisamos criar variáveis. Variáveis são espaços na memória reservados para que você possa guardar algo lá dentro. Geralmente são números, palavras, símbolos, sinais de pontuação. O mais comum são números, letras e palavras. Então, para criar uma variável, você escreve din e dá um nome para a variável. Então, eu vou chamar de S1. Em seguida, você escreve as, e aí você tem que dar um tipo para essa variável. O tipo que eu vou dar aqui é string. O que é uma string? String é um tipo de dado que pode ter letras como A, B, C, pode ter números, pode ter caracteres especiais, qualquer tipo de caractere que você queira colocar aqui, como barras, pontos, vírgulas. Qualquer caractere que você tenha aqui no teclado, você pode colocar dentro de uma string. Nosso S1 vai servir para pegar aquele primeiro número que o usuário vai digitar. E como que eu peço para o usuário digitar esse primeiro número? Eu vou fazer assim. S1 vai receber input box, abre e fecha parênteses, e aqui entre os parênteses, entre aspas, eu vou escrever digite o primeiro número. Então, sempre que eu for escrever um texto, eu tenho que colocar esse texto entre aspas. Então, agora nós já podemos executar para ver como está funcionando o nosso código até esse momento aqui. Para executar, eu posso apertar F5 ou essa seta verde aqui. Eu vou apertar aqui, ele exibe essa caixa aqui, ó. Digite o primeiro número. Então, aqui, ó, tem um cursor, ele está esperando você digitar o primeiro número. Então, eu posso digitar, por exemplo, aqui, ó, 1 e apertar OK. Não aconteceu mais nada, porque, por enquanto, foi só isso que eu pedi para o código executar, para que ele exibisse uma mensagem, digite o primeiro número na tela, e ele guardasse esse número aqui dentro. Então, esse número agora está dentro dessa variável S1 aqui. Como eu posso ver o que está guardado dentro dessa variável? Eu posso apertar Ctrl G, vai me abrir essa janela aqui, que é uma janela chamada verificação imediata. Então, se eu colocar aqui, ó, após essa linha que eu pedi para digitar o número, um comando para me mostrar o que está em S1, eu vou conseguir ver o que está lá dentro. Então, eu coloco assim, ó, debug.print, na frente eu escrevo o que eu quero exibir na tela. Eu quero exibir S1. Então, agora eu vou executar novamente. Vou digitar agora o número 2 e vou dar OK. Então, aqui, ó, ele me informou o número 2. Então, aqui dentro dessa variável, lá na memória, agora está guardado o número 2. Quando nós exibimos essa caixa com essa mensagem para o usuário, essa caixa que é chamada de input box, o usuário aqui ele tem, por exemplo, a opção de fechar por aqui, ó, ou então dar um OK, ou então cancelar. Só que se o usuário não digitar um número, fechar aqui ou cancelar ou dar um OK, eu não vou ter um número na minha memória. Então, se eu apagar aqui, ó, o número 2, que era aquele número anterior, executar novamente e dar simplesmente um OK aqui, ó, ele já não me mostra mais nenhum número aqui, ou seja,
aqui dentro de S1 não tem mais nada, porque eu não digitei nada lá na input box. Então eu quero evitar que o usuário faça isso. Às vezes o usuário faz por engano, às vezes ele aperta algum lugar que ele não queria apertar ou esquece de fazer alguma coisa, e aí isso aí vai dar erro no nosso código. Por quê? Porque eu vou somar dois números. Se eu não tiver dois números para somar, não vai conseguir fazer a soma. Eu vou fazer assim, ó, do while S1 for igual a VB no string. E aí eu vou fechar esse do while com loop. Então, o que eu estou fazendo aqui é verificando se lá dentro de S1 tem um valor nulo guardado. Um valor nulo significa que o usuário não digitou nada. Ele esqueceu ou apertou algo que não era para apertar. Então, esse VB no string verifica se a string tem um valor nulo, ou seja, se não tem nada na string. Então, aqui nós temos a estrutura do while loop, que significa faça enquanto. E esse loop aqui significa retornar, dar a volta. Ele vai ficar retornando enquanto o usuário não digitar alguma coisa. Aí, de novo, ele vai pedir para o usuário digitar o primeiro número. Então, vamos executar aqui, ó. Vamos supor que o usuário clique em cancelar. O que acontece? Pede de novo aqui, ó, digite o primeiro número. Se o usuário apertar OK, pede de novo, digite o primeiro número. Se o usuário fechar, pede de novo, digite o primeiro número. Então, o usuário tem que digitar alguma coisa aqui. Vou digitar agora o número 3 e apertar OK. Aí aqui, ó, me mostra que o usuário digitou 3. Agora também pode ser que o usuário digite algo, mas não um número. Ele pode digitar uma letra, pode digitar barra, ponto, vírgula e etc. Eu não quero isso, eu quero que ele digite apenas um número. Que às vezes o usuário, por engano, aperta alguma tecla errada, vai lá e aperta OK. Só que se o usuário não digitar um número, também vai dar erro no meu código, não vou conseguir fazer a soma. Então, eu vou fazer todo esse processo novamente. Vou copiar aqui e vou colar embaixo. Do while not is numeric e entre parênteses S1. Então, agora eu estou verificando o seguinte, ó. Enquanto o que o usuário digitou não for um número, é para ele de novo pedir para o usuário digitar o primeiro número. Então, vamos executar aqui novamente. Eu vou digitar aqui a letra A e vou apertar OK. Ele volta com a caixa Input Box, agora com ela em branco aqui, com o cursor piscando, e pedindo novamente para digitar o primeiro número. Eu digitei algo, só que eu não digitei um número. Agora eu vou digitar o número 4. Digitar OK. Agora ele aceitou. Aqui me mostra que eu digitei realmente o número 4. Então, se eu quiser esclarecer o meu código, eu posso colocar aqui comentários. Então, eu começo com aspas simples. Coloco aqui, ó, a primeira parte do meu código, qual é? A declaração das variáveis. Então, você se lembra o que são variáveis? São espaços reservados na memória para guardar informações, dados. Em seguida, após a declaração de variáveis, o que eu peço? Exibo na tela a caixa para digitar o primeiro
número. Então, aquela input box que aparece lá, ela é este comando aqui, ó, input box. Quando eu exibo uma input box na tela, eu tenho que colocar o valor que o usuário vai digitar dentro de uma variável. Então, primeiro eu começo com a variável, sinal de igual, e depois a input box. Exibir na tela. O usuário digitou algo? Aí eu vou verificar. Verifica se o usuário digitou algo. Se ele não digitou, então a string vai ficar nula. Aí pede novamente para digitar o primeiro número. Digitou algo. Aí agora ele vai verificar se o que foi digitado é um número. Então, verifica se digitou um número. Aí, se não digitou um número, pede de novo para digitar o primeiro número. E aqui, ó, exibe nessa janela de verificação imediata o valor de S1. Exibe o valor de S1. Então, S1 aqui, por enquanto, é o primeiro número que o usuário digitou. Eu declarei S1 como uma string. A string serve para textos. Então, um texto ele pode ter uma letra, pode ter uma palavra, uma frase, pode ter sinais de pontuação, espaços em branco. A string não é adequado para você fazer operações numéricas com ela. Ela não serve para isso. Ela serve para guardar um conjunto de caracteres. Quando você quer um número para fazer uma operação numérica com ele, você vai ter que usar um outro tipo de dado. Nós vamos usar aqui o dado integer, que é para números inteiros. Então, N1 vai ser do tipo integer. Então, esse tipo integer aqui, ele serve para números inteiros. O que são números inteiros? São 1, 2, 3, 4. São números sem casas decimais. Então, eu vou pegar aqui embaixo aquele texto que o usuário digitou lá na caixa e vou convertê-lo para número. Então, eu vou pegar aquela string e vou convertê-la para integer. Para converter, eu uso cint. Então, eu coloco assim, ó, N1 vai ser igual a cint, abre e fecha parênteses, S1. Então, isso aqui está convertendo uma string, que é o S1, em um número, que é o N1. Ah, e como que eu sei que é string ou que é número? Eu sei porque eu declarei aqui em cima. Eu declarei o S1 como string e declarei o N1 como integer. Com esse integer, eu consigo fazer a soma. Com a string, eu não consigo fazer a soma, porque não existe soma de texto com texto. Existe soma de número com número. Então, agora eu vou copiar todo esse processo que eu fiz para receber o primeiro número e vou colar aqui embaixo após converter o N1. Então, eu já copiei, agora eu vou colar. Aí eu vou lá em cima novamente e vou declarar uma outra variável. S2 como string e N2 como integer. Aí aqui embaixo, onde eu copiei, eu vou agora mudar de S1 para S2. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou exibir na tela a caixa para digitar
o segundo número. Aí eu vou verificar se o usuário digitou algo. Então, do while S2 for igual a VB no string. Se for nula, eu vou pedir para digitar o segundo número novamente. Então, aqui é o segundo número e aqui também é o segundo número. Aí, se ele digitou algo, eu vou verificar se S2 é um número. Do while not is numeric S2. Se não for um número, então no S2 eu vou pedir para digitar novamente o segundo número. Aí o N2 vai receber o quê? Vai receber o S2 convertido para inteiro. Em N2 vai ficar um número inteiro. Aí lá em cima, novamente, eu vou ter mais uma variável, que é a variável da soma. Então, dim soma as integer. Quando você for salvar o seu arquivo, vai vir alguma mensagem desse tipo aqui dizendo que se você salvar o seu arquivo no formato XLSX, você vai perder todo esse código que você colocou aqui, porque o XLSX não pode ter um código de programação. O que você vai fazer? Você vai ter que salvar num outro formato, que é o formato pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Aí ele vai criar um arquivo com a extensão XLSM, como você pode ver aqui em cima. Aí esse M aqui é de macro. Então, o que é uma macro? Macro é um código de programação. É esse código que nós estamos fazendo aqui. Então, agora sim, o seu arquivo está salvo no formato correto. Aí aqui embaixo eu posso exibir o valor da soma. Então aqui, ó, não vai ser mais S1, vai ser o valor da soma. O que eu vou imprimir na tela? Eu vou imprimir na tela a soma. E aqui, antes de exibir, eu tenho que calcular a soma. Então, calcular a soma. Como que eu faço para calcular a soma? Eu vou dizer que a soma é igual a N1 mais N2. Aí já calculei a soma, então agora eu posso exibir na tela a soma. Então lembre que para exibir, você vai usar o debug.print. Aí ele vai escrever aqui embaixo. Então ele vai colocando sempre o resultado aqui um embaixo do outro. Sempre que você executa, ele vai colocando um resultado. Se você não quiser ver mais os resultados anteriores, você tem que vir aqui e apagar manualmente mesmo. Então agora eu vou clicar aqui, ó, no meio do código e vou executar. Aí eu vou digitar o primeiro número. Vou digitar o número 1 e apertar OK. Digite o segundo número. Vou digitar o número 2 e apertar OK. Aí aqui, ó, ele me deu resultado 3. Eu posso melhorar essa parte aqui. O resultado da soma é, aí eu fecho aspas aqui, coloco um E comercial e a variável soma. Por que esse E comercial? Porque eu estou colocando dois dados que são de tipos diferentes. Um é uma string, que é o texto aqui, ó. E o outro é um inteiro, que é o valor que está na variável soma. Para juntar essa parte do texto com a parte do resultado da soma, eu uso o E comercial. Então, eu vou limpar aqui, ó. Vou clicar aqui no meio do código e vou executar.
Agora eu vou digitar o primeiro número 2, vou clicar em OK. Vou digitar o segundo número 2, vou clicar em OK. Aí ele diz o seguinte, ó, o resultado da soma é 4. Então, note que o ficou junto do 4 aqui, ó. Eu não quero isso. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 pontos e vou deixar um espaço em branco. Aí eu vou apagar aqui, ó, e vou clicar aqui no meio do código e vou executar novamente. Aí eu vou colocar 3, OK, 3, OK de novo. Aí ele exibiu aqui para mim, ó, o resultado da soma é 6. Então esta foi a nossa primeira aula. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. E acompanhe as próximas aulas.